Desde que eu me entendo por gente, minha irmã sempre foi a estrela da casa. A filha perfeita. A promessa da família. Meus pais não escondiam o orgulho quando falavam dela, mesmo que isso significasse diminuir minhas conquistas ou ignorar meus sonhos. Quando eu dizia que queria ser psicólogo, eles riam de canto e diziam que era uma fase, uma coisa que passaria. Mas quando ela disse que queria cursar medicina, ali o mundo parou. Ali, tudo mudou. Eu me chamava Henrique, mas em casa, parecia que meu nome era Dá um jeito, ou Henrique, resolve isso para sua irmã. Eu cresci engolindo o choro, aceitando as comparações e fingindo que não doía. Quando completei 18 anos, fui aprovado numa universidade pública para psicologia. Eu tremia de felicidade quando vi meu nome na lista. Mostrei para minha mãe e ela apenas disse: pelo menos é de graça, né? Sem abraço, sem parabéns. No mesmo ano, minha irmã, Clara, tentou medicina e não passou. Foi aí que começaram as pressões. Meus pais disseram que Clara merecia uma segunda chance, que fariam de tudo para ela estudar em uma faculdade particular enquanto tentava o vestibular de novo. E fazer de tudo incluía vender meu sonho. Pediram que eu adiasse minha matrícula só por um tempo, até conseguirem se reorganizar. Disseram que eu era mais forte, que minha irmã era mais sensível, que precisava mais. E eu, idiota, aceitei. O só por um tempo virou 2 anos. Eu trabalhava em 2 turnos num mercado, fazia bico no fim de semana cuidando de idosos e dava aulas particulares quando sobrava tempo. Todo o meu esforço era para ajudar a pagar os livros caríssimos, as mensalidades absurdas, as aulas de reforço e os cursinhos da Clara. Enquanto isso, ela se perdia nas festas da faculdade e nas amizades vazias que fazia questão de exibir nas redes sociais. A primeira reprovação veio como um choque para todo mundo, menos para mim. Eu já sabia que ela não levava os estudos a sério, mas meus pais, eles ficaram devastados e culparam o mundo inteiro. Diziam que a faculdade era injusta, que os professores eram ruins, que Clara estava muito pressionada. Nunca foi culpa dela. Nunca. A segunda reprovação veio e, dessa vez, adivinha quem virou o bode expiatório? Eu. Me acusaram de não estar ajudando o suficiente. Disseram que eu tinha mudado, que estava frio, que não acreditava mais na família. Minha mãe chegou a dizer que eu atrapalhava a Clara com minha negatividade. E eu? Eu calei. Como sempre. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, já que você está aqui ouvindo essa história toda. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que viveu algo assim, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que também se sentem deixadas de lado. A terceira reprovação veio como um soco no estômago. Não pelo fracasso da minha irmã, mas porque meus pais me olharam como se eu fosse o culpado por tudo. Se você tivesse feito faculdade e conseguido um bom emprego, não precisaríamos sacrificar tanto, meu pai gritou. Eu? Eu engasguei. Tentei dizer que fui eu quem sacrificou tudo, mas ninguém escutou. Nessa altura, eu já estava com 24 anos, sem diploma, com o corpo cansado, com a alma exausta. Enquanto isso, Clara ainda morava com meus pais, não trabalhava, e continuava sendo tratada como uma joia rara. Eles ainda acreditavam no potencial dela. Eu não sabia se ria ou chorava, mas foi no ano seguinte que tudo começou a mudar, e não porque as coisas melhoraram, pelo contrário. Foi a partir daquele momento que as máscaras começaram a cair, uma por uma. E quando caiu a última, eu percebi que eu não era só o filho ignorado. Eu era o alvo. E a vingança que a vida preparava era só o começo. Tudo começou com uma ligação inesperada. Era uma antiga professora da Clara da época do ensino médio. Ela me encontrou por acaso na rua, e quando descobriu que eu era irmão dela, soltou uma frase que ficou martelando na minha cabeça. A Clara sempre teve muita lábia. Pena que nunca soube o que era responsabilidade. Na hora, eu ri de nervoso. Mas aquilo acendeu uma pulga atrás da orelha. Chegando em casa, resolvi entrar no quarto da Clara, coisa que nunca fazia. Meus pais não estavam e ela tinha saído com amigas. Vi uma pilha de papéis e entre eles boletins da faculdade.
As notas eram piores do que ela dizia. Em várias matérias, ela nem se dava ao trabalho de fazer as provas finais. Tinha faltas absurdas, trabalhos não entregues e até advertências da coordenação por comportamento inadequado. Meu coração gelou. Eu não sabia se contava tudo para os meus pais ou se engolia mais essa. Mas no fundo, eu já sabia. Se eu falasse, eles dariam um jeito de me culpar de novo. Ainda assim, decidi confrontá-la. Esperei ela chegar naquela noite e fui direto ao ponto. Mostrei os boletins. Perguntei o que ela estava fazendo com o dinheiro e os esforços de todo mundo. Clara não escondeu. Ela riu. Simplesmente riu. Disse que nunca quis medicina, que só fazia isso para agradar nossos pais e manter o padrão, que detestava estudar e que usava o dinheiro para viver a vida enquanto podia. Eu fiquei em choque. Ela não tinha arrependimento, não tinha vergonha, e quando eu disse que ia contar tudo, ela cruzou os braços e disse: "Conta, você acha que eles vão acreditar em você ou em mim?" E ela estava certa. Quando tentei conversar com meus pais naquela noite, fui tratado como um louco. Minha mãe gritou dizendo que eu estava inventando coisas por inveja. Meu pai disse que eu estava tentando sabotar a irmã por não suportar o brilho dela. Eu me senti como um intruso na própria casa. Um estranho no ninho que ajudei a construir. Foi aí que algo dentro de mim quebrou de vez. Não era raiva, era dor. Uma dor seca, amarga, que toma conta do peito e sufoca. Eu olhei para o meu quarto, para os anos que deixei para trás, para os livros de psicologia que comprei com o pouco que sobrava, esperando um dia poder usá-los. E decidi. Eu ia sair dali. Não importava como. No mês seguinte, consegui alugar um quartinho nos fundos da casa de uma senhora viúva, a dona Yolanda. Era pequeno, mas era meu. Voltei a estudar por conta própria, fiz o Enem novamente e entrei numa universidade pública à noite. Trabalhava de manhã como cuidador de idosos e à tarde como auxiliar numa clínica. Não era fácil, mas pela primeira vez eu sentia que estava andando com as minhas próprias pernas. Durante esse tempo, meus pais pararam de falar comigo. Clara me mandava mensagens irônicas de vez em quando, perguntando se eu já tinha conseguido curar algum maluco como eu sonhava. Eu não respondia. Eu aprendi a canalizar o silêncio. Aprendi a construir sozinho tudo o que me foi negado. 3 anos se passaram. Clara foi expulsa da faculdade por fraude em uma prova. Sim, ela tentou pagar alguém para fazer um exame, no lugar dela. A notícia chegou como uma bomba, mas ninguém me ligou. Descobri por terceiros. E mesmo assim, continuei em silêncio. Porque ali eu percebi que a vida se encarrega de devolver tudo, a cada um, conforme seu merecimento. Mas o que aconteceu no meu último ano da faculdade foi o verdadeiro divisor de águas. Um detalhe pequeno, quase insignificante, que se transformou em um terremoto. E foi isso que me levou a fazer o que eu nunca imaginei. Algo que mudou para sempre o destino da minha família. Eu estava no estágio final do curso de psicologia quando conheci uma paciente chamada Helena. Ela tinha passado por traumas familiares profundos, incluindo a rejeição dentro da própria casa. Durante nossas sessões supervisionadas, ela dizia coisas que pareciam tiradas da minha vida. Era como se, inconscientemente, ela estivesse contando a minha história com outras palavras. Aquilo mexeu comigo. Me fez olhar para trás com mais coragem. Pela primeira vez, comecei a colocar em palavras tudo o que tinha engolido calado por anos. Escrevi cartas, relatos, gravei áudios que nunca mandei, até que um professor da universidade me incentivou a transformar essa dor em um projeto acadêmico. E assim nasceu minha monografia. A desvalorização do filho invisível. Narrativas de rejeição familiar no processo de formação da identidade. Usei nomes fictícios, claro, mas descrevi cada detalhe que vivi com Clara e meus pais. Quando apresentei o trabalho na banca, recebi aplausos. Um dos avaliadores se emocionou. Disseram que aquele texto podia virar livro. E eu comecei a pensar, por que não? Lancei o livro de forma independente, com a ajuda de uma editora universitária. Não esperava grandes coisas, mas ele começou a circular entre estudantes, professores e terapeutas. A repercussão foi maior do que imaginei. E foi aí que um canal de entrevistas me convidou para falar sobre o tema. Era uma daquelas oportunidades que mudam a vida.
Dei a entrevista de forma respeitosa, sem citar nomes, mas fui sincero sobre a dor de ser o filho esquecido, o peso das comparações, a manipulação emocional da minha irmã e o silêncio dos meus pais. O vídeo viralizou. Muita gente se identificou. Eu recebi mensagens do país inteiro. E é aqui que eu aproveito para te lembrar. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar até o fim, deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. Com o sucesso do vídeo, recebi convites para palestras e workshops. Ganhei visibilidade na área e consegui um emprego fixo como psicólogo em uma clínica respeitada. Pela primeira vez na vida, eu não dependia de ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente. Eu havia me reconstruído por inteiro. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Com a voz trêmula, ela pediu que eu fosse até a casa deles. Disse que as coisas estavam complicadas, que eles precisavam conversar. Eu hesitei, mas acabei indo. No fundo, algo me dizia que aquela visita mudaria tudo. Cheguei lá e encontrei Clara sentada no sofá, abatida. Meus pais estavam com olhares desesperados. Descobri que, depois da expulsão da faculdade, ela havia se endividado com agiotas tentando manter as aparências. Usou cartões dos nossos pais, falsificou assinaturas e agora estavam prestes a perder a casa. E qual era o pedido deles? Que eu ajudasse, que eu salvasse a família, que como filho mais sensato e agora bem-sucedido, eu assumisse parte da dívida, ou até tudo, por amor. E sabe o que eu fiz? Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, cheio de uma serenidade que eles não entenderam. E respondi: agora não é mais comigo. O silêncio que seguiu minha resposta foi ensurdecedor. Minha mãe levou a mão ao peito, como se eu tivesse acabado de dar uma facada. Meu pai baixou a cabeça, sem coragem de me encarar. E Clara teve a audácia de rir como se tudo fosse uma encenação, como se eu não estivesse falando sério. Você não pode estar falando isso de verdade, ela disse. Você é psicólogo, não é? Vive dizendo que entende as dores dos outros e agora vai deixar a própria família na lama? Aquelas palavras foram como veneno tentando me paralisar. Mas eu não me abalei, porque eu sabia que não era minha culpa. Nunca foi. Não confundam empatia com submissão, respondi. Eu aprendi que entender o outro não significa aceitar ser destruído por ele. Passei a vida inteira tentando ser visto por vocês. Agora que enxergam minha existência, querem que eu sacrifique de novo tudo o que conquistei? Não. Agora é a vez de vocês lidarem com as escolhas que fizeram. Levantei, olhei para a sala onde cresci, onde tantas vezes fui ignorado, diminuído, esquecido. Aquela casa já não me pertencia, e sair dali foi como nascer de novo. Deixei para trás não só os móveis antigos, mas uma identidade que me foi imposta, a do filho que devia suportar tudo calado. Nos dias seguintes, recebi mensagens, ligações, até recados enviados por conhecidos. Meus pais diziam que Clara estava deprimida, que estavam pensando em vender a casa, que estavam desesperados. Mas eu permaneci firme. Eu sabia que, se cedesse, me tornaria prisioneiro daquela culpa inventada outra vez. O tempo passou. Minha vida seguia em ascensão. Comecei a atender em um consultório próprio, publiquei mais 2 livros e até comecei a dar aula na mesma universidade onde me formei. E foi lá que o destino decidiu brincar de ironia. Um dos alunos da nova turma era um rapaz tímido, mas extremamente inteligente. Conversamos algumas vezes e um dia ele pediu uma reunião particular. Ao chegar, percebi que ele estava nervoso. E então ele me disse: professor, você conhece a Clara, minha irmã? Na hora meu corpo congelou. Eu não reconheci o sobrenome dele, então perguntei mais. Ele explicou que era filho de um segundo casamento do meu pai, uma história que eu desconhecia completamente. E que após o escândalo da Clara, seu pai sumiu, deixando ele e a mãe sozinhos. Ele tinha sido criado ouvindo sobre o filho ingrato que abandonou a família. Aquilo me chocou. Meu pai, o homem que me acusava de tudo, tinha outra família, paralela.
E agora, o filho que ele nunca reconheceu como legítimo estava diante de mim buscando apoio, orientação e justiça. Foi aí que percebi. A vingança nem sempre vem com gritos. Às vezes, ela chega como uma nova oportunidade de fazer diferente. Decidi ajudá-lo. Ofereci bolsa integral no meu curso, orientação psicológica e até espaço no meu consultório para estágio. A vida me deu a chance de ser o irmão que nunca tive. E mais ainda, de mostrar que o ciclo de abandono e dor pode sim ser interrompido. Os meses seguintes foram de reconstrução silenciosa. Eu e o rapaz, que se chamava Lucas, criamos um laço forte, baseado na confiança que ele nunca teve com o pai, e que eu também nunca tive. Era como se nossas dores tivessem se reconhecido, e agora se curassem uma na outra. Lucas era talentoso, dedicado e tinha uma visão de mundo sensível. Ele dizia que sempre achou que o problema era ele, até ouvir minha entrevista anos atrás. Eu soube naquele dia que você era meu irmão, não porque disseram, mas porque eu senti. Aquilo me emocionou de uma forma que nenhuma terapia tinha feito até então. Enquanto isso, as notícias sobre Clara e meus pais se espalhavam. Eles venderam a casa e foram morar de aluguel. Os agiotas, insatisfeitos com os atrasos, começaram a ameaçar. Um conhecido em comum me contou que Clara chegou a forjar um sequestro para tentar arrancar dinheiro dos próprios pais. A decadência era triste de assistir, mas inevitável. Minha mãe tentou me procurar mais uma vez, dessa vez com uma carta escrita à mão. Nela, dizia que sempre me amou, mas que fez o que fez porque Clara precisava mais. Justificativas velhas, frases recicladas, nenhuma confissão real de culpa. Eu li até o fim, suspirei e joguei no fogo da lareira. Eu não era mais o menino que esperava por um abraço ou um "estou orgulhosa de você". Eu era um homem que reconstruiu seu caminho com as próprias mãos, com lágrimas e decisões difíceis, e que agora ajudava outros a encontrarem também suas saídas. Foi nesse clima de novos começos que recebi um convite especial. Uma editora renomada queria transformar meu primeiro livro em uma obra nacional, com distribuição ampliada e tradução. O contrato envolvia entrevistas, palestras e uma biografia autorizada. Pensei muito antes de aceitar. Mas uma frase me convenceu. Sua história pode mudar o fim da história de outras pessoas. Eu não queria vingança. Queria justiça. E mais do que isso, queria libertação. Minha, de Lucas e de tantos outros filhos invisíveis por aí. Quando o livro ampliado foi lançado, incluí uma nova parte. Uma carta. Mas dessa vez, não para minha família. Era uma carta para mim, mesmo. Para o garoto que chorava em silêncio enquanto Clara era bajulada. Para o adolescente que destruiu seu próprio sonho por amor. Para o homem que quase se perdeu tentando agradar quem nunca o viu. Essa carta virou o trecho mais citado da obra. As pessoas começaram a enviar vídeos lendo aquele trecho. Gente de todos os cantos do país. Homens e mulheres, jovens e adultos. O movimento cresceu tanto que virou campanha nacional. Eu existo também. E se você chegou até aqui, é porque essa história também te tocou. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você já se sentiu invisível alguma vez. Sua voz importa. E agora, você não está mais sozinho. A campanha Eu Existo Também ganhou uma proporção que eu nunca imaginei. Fui convidado para programas de TV, debates sobre saúde mental e até para uma conferência internacional sobre relações familiares abusivas. E em todos esses lugares, eu fazia questão de dizer: ser família não é desculpa para ferir. Amor de verdade não apaga ninguém. Enquanto isso, Lucas florescia. Conseguiu uma bolsa para estudar fora por 6 meses e retornou ainda mais brilhante. Abriu um canal de apoio psicológico para jovens rejeitados pela própria família e virou referência. Aquilo me enchia de orgulho, o tipo de orgulho que meu pai nunca teve por mim. Mas como toda história que parece se estabilizar, a vida resolveu testar a nossa paz mais uma vez. Numa manhã chuvosa, Lucas chegou à minha casa pálido, trêmulo. Eles me encontraram, disse segurando um envelope marrom. Dentro havia fotos.
Ele, a mãe dele e meu pai. As fotos mostravam que, ao contrário do que disseram, meu pai não havia sumido. Ele estava vivendo em outro estado, com outra mulher, e pasmem, fingindo ser viúvo. Usava outro nome e trabalhava com consultoria financeira. Claramente queria apagar todo o passado e recomeçar limpo. Mas fantasmas não morrem só porque você muda de cidade. Lucas ficou arrasado. Mais uma vez, o pai o ignorava, o descartava. E pior, inventava uma nova identidade para fugir da própria covardia. Ele não merece essa liberdade toda, disse Lucas com os olhos cheios de lágrimas. Ele nos deixou para trás como se fôssemos lixo. E aquilo despertou algo em mim, um desejo que eu havia enterrado há anos, justiça real. Começamos a investigar. Descobrimos que meu pai usava documentos falsos e aplicava golpes financeiros, com a nova identidade. Usava o passado como contador para enganar empresários e pequenos investidores. E foi aí que percebemos. Não se tratava só de um abandono familiar. Era crime. Juntamos provas. Com a ajuda de um conhecido na promotoria, montamos um dossiê detalhado, com fotos, testemunhos e registros. Quando entregamos às autoridades, eu senti que algo dentro de mim se curava. Não era vingança movida pelo ódio. Era um ajuste de contas com a verdade. A prisão veio rápido. Meu pai foi detido por falsidade ideológica, estelionato e abandono material de menor. No caso, Lucas, que ainda era adolescente quando ele sumiu. O escândalo se espalhou na imprensa local. E, pela primeira vez, o nome dele aparecia. Não como pai de Clara ou homem de família, mas como o que realmente era. Clara tentou contato. Mandou mensagem dizendo que nunca pensou que eu seria capaz de destruir a própria família. Ri sozinho. Aquela família já estava destruída muito antes de eu nascer. Só agora o mundo estava vendo. E ela? Bem, a queda dela estava apenas começando. Porque no meio da investigação, descobrimos algo que Clara jamais imaginaria. Algo que mudaria o destino dela de forma irreversível. Um segredo que ela tentou esconder até o fim, mas que agora viria à tona como a última reviravolta dessa história. O que descobrimos foi graças a uma pista deixada por descuido. Uma movimentação bancária em nome de Clara, feita em uma conta jurídica que não combinava com a situação financeira dela. Era dinheiro demais, vindo de um lugar suspeito demais. E quando puxamos o fio, encontramos um novelo podre. Clara havia assumido a identidade de uma falsa psicóloga e prestava atendimentos em clínicas populares com documentos forjados. Não era apenas mentira, era crime grave. As pessoas pagavam por sessões terapêuticas com uma mulher que nunca sequer se formou. E, em alguns casos, ela receitava remédios, o que agravava ainda mais a situação. A farsa caiu quando um dos pacientes dela tentou o suicídio e a investigação sobre o histórico da profissional revelou que não existia nenhum diploma válido em seu nome. O escândalo estourou. Ela foi presa preventivamente e perdeu tudo o que ainda fingia ter. E meus pais? A essa altura não restava mais nada além da vergonha. No fundo, parte de mim sentia pena, mas a outra parte, mais lúcida, compreendia que tudo aquilo era resultado de escolhas feitas com base em egoísmo, mentira e privilégios mantidos às custas do sacrifício de alguém. Eu. E tantos outros como eu. O julgamento de Clara virou um evento local. Muitos tentaram defendê-la dizendo que era só uma jovem perdida, mas as provas eram sólidas, e eu fui chamado como testemunha, não para acusá-la, mas para contar minha história, que agora estava interligada à dela de forma pública. Subi ao banco das testemunhas com o coração pesado, mas firme. Contei sobre os anos de invisibilidade, o abandono da faculdade, a culpa injusta, a traição emocional. Contei sobre o menino que sempre ouviu: "Aguenta mais um pouco, sua irmã precisa mais", enquanto era sufocado em silêncio. O silêncio no tribunal era absoluto. Cada palavra que eu dizia era uma martelada em uma estrutura que, por anos, se manteve de pé com base na aparência. Na saída, muitas pessoas me abraçaram. Algumas choravam. Outras apenas diziam: "Obrigado por falar o que tantos de nós sentimos." Clara foi condenada.
Perdeu o direito de exercer qualquer atividade relacionada à saúde, mesmo que futuramente obtivesse um diploma. Pegou 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Meus pais desapareceram do mapa depois disso. Dizem que mudaram de cidade, envergonhados. Nunca mais os vi. E foi assim que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Não houve tiros, nem gritos, nem vingança sangrenta. Mas houve justiça. Clara caiu pela própria arrogância. Meu pai pela própria fuga. E meus pais pela escolha de amar apenas metade dos filhos. Se você acompanhou até aqui, respira fundo comigo. A vida tem uma forma estranha de devolver tudo o que a gente enterra. Às vezes demora, às vezes dói. Mas a verdade sempre encontra o caminho de volta. E se essa história te tocou, deixa o like, comenta o que sentiu e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que ainda temos para contar. Você é importante. Você existe. Depois do julgamento, voltei para casa em silêncio. Lucas me esperava com 2 canecas de chá e um olhar cheio de alívio. Sentamos no sofá como fazíamos no início de tudo. Mas agora, algo havia mudado. Era como se a casa, antes sufocante, finalmente tivesse aprendido a respirar. Você se vingou, ele disse sem sarcasmo. Mas foi a vingança mais justa que eu já vi. Balancei a cabeça. Não foi vingança, foi libertação. Mas no fundo, talvez fosse um pouco dos dois. A diferença é que, dessa vez, eu não precisei sujar minhas mãos. Eles cavaram suas próprias quedas. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei a estudar, mesmo tarde. Encontrei uma faculdade que aceitava minhas horas acumuladas e consegui uma bolsa parcial. Psicologia voltou a ser parte de mim, e agora, mais do que nunca, fazia sentido. Eu sabia o que era dor. Sabia o que era ser silenciado. Lucas, por sua vez, publicou um livro. O Filho que Sobrou virou sucesso nas redes sociais e deu voz a milhares de jovens negligenciados emocionalmente. A obra tocou tanta gente que até ganhou uma adaptação para teatro, e ver minha história no palco, contada por outra voz, foi como encarar o espelho pela primeira vez e realmente me reconhecer. Um dia, recebi uma carta. O remetente era da penitenciária feminina onde Clara cumpria pena. Abri com cuidado, sem saber o que esperar. Era um pedido de desculpas. Não detalhado, não poético. Só um texto simples. Eu te culpei por tudo, quando no fundo eu só estava com medo de ser medíocre. Hoje entendo que você só queria existir também. Me perdoa, se ainda for possível. Guardei a carta. Não respondi. O perdão, quando vem, precisa nascer de dentro, não ser arrancado à força. E naquele momento, meu coração ainda estava costurando as cicatrizes que ela ajudou a abrir. Talvez um dia eu perdoasse. Talvez não. Mas pela primeira vez isso não me definia mais. Recebi também uma ligação de uma antiga professora da escola. Ela disse que leu a história no jornal e chorou. Eu devia ter visto. Devia ter notado o quanto você era apagado ali no fundo da sala. Sorri. A senhora fez o que pôde, e agora eu fiz o que eu precisava fazer. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu. Pela primeira vez, sem peso no peito. Clara estava longe, meus pais também. Mas eu estava inteiro, ainda machucado, ainda com memórias duras, mas finalmente sendo eu, inteiro, real. Pensei nos anos que perdi tentando caber em um espaço que nunca foi feito para mim. Pensei nas vezes que engoli o choro para não parecer fraco. Nas palavras, não ditas nas festas em que fiquei de lado, nos abraços que só ela recebia. E percebi que tudo aquilo tinha me ensinado algo valioso. A dor também educa. Não recomendo a ninguém essa escola de sofrimento, mas se você passou por algo parecido, se foi o esquecido, o negligenciado, o apagado da história, então saiba, sua voz importa. Você não precisa ser escolhido para existir. Você já é. Os anos passaram e aos poucos fui colando os pedaços de quem eu era. Me formei. Peguei meu diploma com as mãos tremendo, como se fosse uma segunda certidão de nascimento. Lucas estava na plateia, aplaudindo com os olhos cheios d'água. A vida parecia ter voltado ao lugar. Ou talvez, finalmente, estivesse no lugar certo. Comecei a atender meus primeiros pacientes.
Cada história que ouvia me lembrava que ninguém carrega dor à toa. A dor molda, distorce, às vezes. Mas também pode curar, quando escutada com empatia, e eu escutava, com o coração, com a bagagem de quem foi negado tantas vezes. Certa tarde, atendi uma adolescente que havia sido criada à sombra do irmão mais velho. A mesma história, trocada de lugar. Ela chorava dizendo tudo era pra ele. E eu só ficava ali, gritando por dentro. Peguei um lenço, olhei nos olhos dela e disse: "Você não está sozinha." Eu também gritei. E um dia, alguém me escutou. Foi então que entendi o verdadeiro sentido da minha trajetória. Não, era sobre ser reconhecido pelos meus pais. Não era sobre destruir Clara. Era sobre ser ponte. Sobre mostrar que a dor que a gente carrega pode virar farol para outros. E isso sim era vitória. Um dia, uma jornalista me procurou para uma matéria sobre negligência familiar. Queria entrevistar pessoas que superaram lares desiguais. Quando leu minha história, disse: "Sua irmã virou manchete por fraude, mas você vai virar manchete por transformação." E foi exatamente isso que aconteceu. A reportagem viralizou. Milhares de comentários, mensagens de apoio. Gente dizendo: "Você falou tudo o que eu nunca consegui dizer para os meus pais." Recebi cartas, convites, abraços, mas, acima de tudo, recebi algo que sempre me faltou: respeito. Em uma palestra, me perguntaram se eu sentia falta dos meus pais. Respirei fundo antes de responder. Às vezes, sinto falta do que eu imaginei que eles seriam, mas não sinto falta de quem eles realmente foram comigo. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aplaudiu de pé. Clara, por sua vez, saiu da prisão antes do tempo por bom comportamento. Tentou se mudar para outra cidade, mas nunca mais conseguiu trabalho na área da saúde. O nome dela estava manchado, e as redes não perdoaram. Por mais que tentasse recomeçar, o rastro da mentira sempre voltava a assombrá-la. Ela me mandou uma nova carta, anos depois. Dessa vez, não pedia perdão. Apenas dizia: "Espero que um dia você seja pai e que seus filhos saibam o valor que você tem. Porque eu só entendi quando já era tarde." Dessa vez, sorri. Não de deboche, mas de paz. E se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração. Essa história foi dura, foi longa, mas também foi necessária. Se em algum momento você se sentiu tocado, por favor, deixa o like, comenta a parte que mais te marcou e se inscreve no canal. Aqui, sua dor também tem espaço para existir e para se curar.